Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para bater esse papo super especial sobre expressividade escrita, né? Sobre redação. Vamos bater um papo sobre redação e hoje uma conversa muito especial sobre como você fazer as relações entre diferentes textos, tá? Vamos falar sobre diálogos entre os textos, vamos falar de repertório sociocultural. Hoje o nosso papo vai ser um papo bem bacana sobre a maneira como você tem de fundamentar seu texto. Vamos entender mais ou menos como é que funciona esse processo, vamos analisar várias possibilidades para que a gente direcione toda essa fundamentação necessária para a gente enriquecer o nosso texto dissertativo argumentativo. Olá, Érica, boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa aula, todos vocês que estão aqui nos acompanhando, muito bom estar com vocês aqui, depois dessas férias, para que a gente dê continuidade a esse papo muito especial sobre expressividade. Vamos levar em consideração que você, que está fazendo agora o terceiro ano, que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, está aí há poucos meses de chegar lá nessa prova tão esperada pela gente, uma prova que faz uma diferença muito grande, que é a dissertação. A gente tende a se preocupar demais com o que vai citar dentro do texto. O que eu vou citar, como é que eu vou colocar isso, como é que eu fundamento, eu coloco uma citação direta, eu não conheço muita coisa sobre a questão de filosofia, sociologia, eu prefiro citar dados, pesquisas, essas coisas, mas também é difícil você saber na hora sobre determinado tema. É muito importante que você tenha todo um direcionamento, para que você tenha toda uma prática, uma lógica, um método, para que você consiga fazer essas relações entre diferentes textos e que necessariamente essas relações permitam a você fundamentar da melhor forma possível a sua dissertação argumentativa. Rapidinho, né? Passou muito rápido esses dias todos. Nós estamos, tem algum tempo ainda, então vamos manter a calma, tem algum tempo ainda. Estamos ainda a um prazo de 100 dias, não, aliás, 100 dias. Dá tempo você elaborar um plano de estudos de revisão bem bacana. E esse plano de revisão parte por hoje e por todas as aulas que a gente vai ter até lá, desde a análise de textos prontos, a construção de textos baseados em temas e principalmente, como é o nosso assunto de hoje, a gente vai trabalhar as relações entre diferentes textos, que basicamente, pessoal, é uma análise sobre a questão do repertório sociocultural. Se você necessariamente vai falar sobre relações intertextuais, você precisa entender esse processo, que é o processo de direcionamento voltado para a intertextualidade que fundamenta a sua opinião, certo? Então eu te convido agora para dar uma volta nessa questão aí dessa relação intertextual e principalmente dessas relações que vão envolver a prática textual, que tanto é interessante para a gente aqui, tá? Nosso assunto primeiro, aqui nosso assunto principal, a gente vai tratar de dissertação escolar, tá, gente? Professor, qual é a diferença da dissertação escolar para a dissertação argumentativa? Entenda que você vai ter uma noção mais ampla. A dissertação escolar, ela pega todos os tipos de dissertação, expositiva, uma dissertação mais voltada para a questão de apresentação de trabalho, mas, é claro, levando em consideração que nós estamos nos preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, a dissertação que a gente mais vai trabalhar aqui é a dissertação argumentativa, aquela que é cobrada no Enem, mas também é cobrada na maioria dos vestibulares que a gente vai estar sujeito, tá? Importante demais, também demais, saber como você vai posicionar-se criticamente diante de alguns elementos. E esse posicionamento crítico também baseado numa fundamentação teórica direcionada, uma fundamentação teórica que seja válida para dentro da nossa construção, tá? Então vamos aqui para o nosso material para que a gente consiga visualizar isso. Veja bem, a dissertação escolar, gente, vai ser uma base para a gente. Mas nós vamos trabalhar hoje especificamente com isso daqui, com o que nós vamos chamar de relações intertextuais. E aí eu lhe chamo a atenção de um ponto importante. Professor, por que trabalhar com relações intertextuais, já que esse assunto é um assunto muito mais de linguagens, é um assunto que é cobrado muito mais na prova objetiva, e isso é verdade. As relações intertextuais, realmente, o conhecimento sobre elas, o poder de percepção que você deve ter dentro das relações intertextuais é voltado principalmente
para questões de linguagens, tá? Que vão justamente medir a sua capacidade de compreender, de entender, de se posicionar diante de uma situação, um problema lá com relação às questões. Pois bem, muito utilizado nos textos literários, esse tipo de relação também tem tudo a ver com a nossa dissertação argumentativa e já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiramente, galera, entenda que relações intertextuais ou a intertextualidade, ela é diretamente ligada a referência a outros textos, tá? Então você vai trabalhar muito com essa questão de referência a outros textos. Bom, primeiro, claro, que você precisa entender que você tem essa referência de outros textos, e depois você vai precisar entender também que o conhecimento, a maneira como você vai utilizar isso dentro da produção textual vai incidir também lá nos seus critérios de avaliação, tá? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre como fazer essa referência. Então nós vamos chamar de intertextualidade, essa aqui é a palavra, tá? A palavra-chave que nós vamos trabalhar. Intertextualidade nada mais é do que um diálogo, tá? Um diálogo entre dois textos, tá? Dois diferentes textos. Como é que é esse diálogo, professor? Simplesmente, pessoal, você vai ter que entender que esse diálogo é quando existe uma referência de um texto, tá, a outro texto que já existia. Essa referência aqui, pessoal, dentro da produção da dissertação, especificamente na dissertação Enem, ela vai ser justamente o momento em que você vai determinar o repertório sociocultural, tá? O repertório sociocultural, o momento em que você apresenta esse repertório sociocultural. Só com um destaque para vocês, o repertório sociocultural é a fundamentação das suas ideias, a fundamentação da sua tese, tá? Então você tem aí um direcionamento para repertório sociocultural, beleza? Bom, tendo isso em vista, tendo esse primeiro momento em vista, há de se analisar dois aspectos importantes dessa questão aqui da intertextualidade. Primeiro é que existem duas formas de você fazer essa relação intertextual. Existem duas formas de você retomar essa ideia, esse princípio de retomada textual. A primeira delas é quando você retoma a forma do texto. Esse tipo de intertextualidade é ligado a uma retomada estrutural. Sabe quando é que você percebe muito essa questão aqui? É quando existe uma retomada, por exemplo, de uma paródia, tá? Como assim uma paródia, professor? Uma paródia, aí vamos pensar numa paródia musical, que é a mais conhecida mesmo. Uma paródia musical, você pega uma música, né, o ritmo, aquele lance todo, e troca a letra, troca o conteúdo disso. Então, existe uma intertextualidade, uma referência a outro texto? Sim, existe. Mas existe especificamente direcionado, montado voltado para a forma, certo? Então você monta a estruturação musical, monta-se aquele plano de direcionamento de retomada, mas somente da parte estrutural, tá? Então essa é uma das formas que você tem de retomar essa ideia de intertextualidade. E a outra forma é quando retoma-se a mensagem. E a retomada da mensagem, ela está diretamente ligada à ideia de conteúdo. Ela está diretamente ligada à ideia de conteúdo. Agora sim, nesse caso, que é o que mais aparece na nossa dissertação, você tem uma ideia de conteúdo, então é retomado realmente a mensagem que é transmitida lá. Ou por meio de um reforço de todo esse direcionamento, ou por conta de uma questão mesmo de uma frase específica que foi apresentada lá. Qual a diferença entre intertextualidade explícita e implícita? Muito bem perguntado, Érica. Vamos tentar trazer aqui para a gente. São duas específicas, tá? Implícita e explícita. Vamos destacar também, galera, um outro ponto. Antes da gente começar essa questão, é importante destacar que essa retomada estrutural, ela basicamente é própria do texto literário, tá? Então você percebe muito mais no texto literário
do que no texto formal. O conteúdo é mais amplo, né? O conteúdo realmente, tanto o texto literário quanto o texto não literário, existe essa retomada aqui de conteúdo. Bom, mas nós não paramos por aí. É importante também que você entenda essa diferença. E aí, Érica, respondendo a sua pergunta, o que é algo explícito? Para deixar claro para vocês. Algo explícito é quando é mais facilmente percebido. Como é que acontece isso? Quando eu quero fazer uma intertextualidade explícita, essa retomada ela está na superfície textual. Então, assim, facilmente o leitor ele vai entender esse direcionamento, tá? Ele vai entender por quê? Porque ele vai perceber, porque eu, quando estou escrevendo, eu deixo claro o que eu quero retomar. Então, essa retomada está na superfície textual. Como assim na superfície, professor? Facilmente compreendida, por muitas vezes eu afirmo que eu estou retomando alguém. Por exemplo, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o individualismo é um dos maiores problemas da pós-modernidade. Veja bem, aí claramente eu fiz uma intertextualidade, e fiz uma intertextualidade explícita. Por quê? Porque eu estou afirmando que é uma fala, é de um sociólogo polonês, é de Zygmunt Bauman. Então, aí eu coloco a citação até direta dele. Quando eu faço isso, mesmo sendo de forma indireta, eu deixo claro que eu estou fazendo referência a um outro texto. Isso passa a ser uma intertextualidade explícita, tá? Clara, evidente. Essa é a evidência que você precisa deixar aí para que você construa esse elemento de explicidade. Bom, mas você também pode ter uma intertextualidade implícita. O que é uma intertextualidade implícita? Essa intertextualidade implícita, ela vai estar presente naquilo que nós vamos chamar de entrelinhas. Então, isso aqui exige do corretor, do leitor, aliás, exige do leitor um entendimento, uma compreensão, uma análise do tema, do tudo que está escrito ali. Então, ela não está clara, a intertextualidade. Existe apenas uma sugestão. E aí o leitor tem que ser capaz de fazer essa interpretação, de entrar no texto e compreender como é que isso aparece. Também, a questão da intertextualidade implícita, ela é muito voltada para a questão que envolve o texto literário. Vamos dar dois exemplos. Já dei um exemplo aqui da intertextualidade explícita, quando você, na dissertação, traz um repertório sociocultural e afirma de que esse repertório. Por outro lado, a intertextualidade implícita, ela pode aparecer, por exemplo, vou dar um exemplo literário. Na obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, é perceptível uma intertextualidade com uma obra lá do realismo. Em nenhum momento é citado o nome da obra ou nenhum personagem dela. Mas o que acontece? Você tem ali um personagem principal que é afetado psicologicamente, emocionalmente abalado, que perdeu a sua esposa por conta de um ciúmes exacerbado, que não consegue amar o filho por acreditar que ele é fruto de uma traição, e isso tudo acaba em uma grande tragédia. Bom, você vai perceber que existe uma semelhança muito grande com a obra Dom Casmurro, lá de Machado de Assis. E levando em consideração que o Graciliano Ramos faz parte da segunda fase do modernismo no Brasil, também conhecida como neorrealismo ou neonaturalismo, que é justamente uma retomada desses princípios dessas escolas lá do século XIX, você tem aí uma minúcia, uma sugestão de uma retomada de uma outra obra, no caso aqui a obra Dom Casmurro, lá do realismo brasileiro, ok? Bom, então nós temos aqui todo esse direcionamento para entender o que é intertextualidade. Levando em consideração a nossa dissertação em si, você vai entender que na dissertação, essa intertextualidade, ela vai ser representada pelo momento em que você apresenta o nosso repertório sociocultural, o momento em que você vai fundamentar a nossa opinião. Então, aí é principalmente a representação da intertextualidade dentro do texto dissertativo argumentativo.
Poxa, professor, legal, entendi o que é intertextualidade, entendi como ela pode aparecer, inclusive já peguei aqui algumas dicas que podem me ajudar lá quando eu for apresentar, quando eu for responder, quando eu for analisar a minha prova de linguagens, porque isso daqui é um conteúdo muito recorrente também na prova de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas voltando muito bem para a de redação, nós vamos entender como é que acontece essa retomada, como é que direciona e como é que eu posso fazer para criar um método para que eu consiga fazer uma intertextualidade extremamente positiva. A primeira coisa que eu aconselho a você fazer são esses mapas mentais, tá? O que é um mapa mental? Um mapa mental é basicamente um direcionamento que você vai criar para que você sempre se lembre do que é interessante para a montagem do seu texto, ok? Bom, a sugestão que eu dou é a seguinte: pense primeiro em grandes grupos de temas. Classifique os seus temas em grupos diferentes. No caso aqui, a classificação está direcionada principalmente para o momento em que existe um risco de um certo direito. Nesse caso, qual é o direito que é colocado em risco? Do acesso à tecnologia. Vamos dar um exemplo de como é que você vai fazer isso. Supomos que aqui eu tenho essa questão que é o eixo tecnologia. Para montar o eixo tecnologia, o que eu vou fazer? Eu vou necessariamente pensar num tema aqui. Vamos pensar num tema para que você comece a pensar em como é a estratégia montada para que se crie esse plano de intertextualidade. Veja bem, o direcionamento interessante, vamos supor que o nosso tema seja a questão da inclusão digital. Inclusão digital. Pronto, esse aqui é o que a gente vai pegar como um tema que está ligado ao eixo tecnologia, certo? Está ligado ao eixo tecnologia. Como é que eu posso montar isso, professor? Veja bem, a primeira coisa que você vai pensar, antes necessariamente de pensar em intertextualidade, ou de pensar em uma ligação aqui de fundamentação teórica e de repertório, você vai pensar no que você vai defender. A primeira coisa a se defender, que eu vou chamar de tese, a primeira coisa a que você vai pensar em defender é o momento em que você apresenta essa linha de problema, de problematização. E como é que eu vou apresentar um problema? A inclusão digital no Brasil, ela é efetiva? Perceba, você precisa posicionar-se diante desse fato. Note que não. Existe um problema relacionado a essa questão da inclusão digital. Então, eu posso dizer que existem dificuldades para garantir a plena inclusão digital no Brasil. Note que de cara eu vou ter aqui uma apresentação de um problema, certo? Nós temos aqui um direcionamento que vai envolver as dificuldades para garantir a inclusão digital no Brasil. Eu paro por aí? Não, porque, veja bem, eu estou fazendo um texto dissertativo, argumentativo. Então eu não posso parar por aí, eu preciso pensar o que é que eu vou defender para justificar que isso é um problema, tá? Pensando nisso, o que eu vou direcionar? Olha bem, esse é o que eu vou chamar de tese, a ideia central do meu texto. Mas eu posso pensar também, agora, em como é que eu vou defender que isso é verdadeiro. Argumento 1. O meu argumento 1 ele pode estar ligado a um princípio social. Analise comigo. Qual é a principal causa de não haver de haver dificuldades para garantir a plena inclusão social? Você pode dizer que um dos motivos disso é a desigualdade social. Veja que eu já estou te dando um exemplo de tema aqui, mas todos os temas que envolvem o eixo tecnologia, ele vai seguir um princípio
muito próximo disso aqui que eu estou falando para você. Bom, por outro lado, você vai ter aqui uma outra causa. Qual é a outra causa? Imagine quem é o responsável por garantir a inclusão dos direitos como um todo, e necessariamente também da tecnologia. É o poder público. Então, se isso de alguma forma existe uma dificuldade, você deve pensar assim: o poder público não está cumprindo o seu papel de garantir a inclusão social. Então, eu posso dizer que a ineficácia de ações estatais é a outra causa para que eu tenha essa dificuldade, ok? Então nós temos aí já um direcionamento voltado para isso. Pois bem, pessoal, a partir desse direcionamento, o que eu vou montar agora? A partir desse direcionamento, eu vou agora fazer uma análise de como é que eu vou fundamentar. Agora sim, começa o processo de eu fazer uma análise de como fazer as intertextualidades, certo? Então, é agora, nesse momento, que eu vou fazer uma análise de como eu vou provocar, como eu vou trazer elementos para dentro do meu texto, como eu vou trazer elementos de outras áreas, de outros textos, de outras obras, para que eu enriqueça, para que eu fundamente. Agora eu vou aplicar o conceito de intertextualidade. Veja bem, eu preciso provar isso. Note que a estratégia que se tem para sempre ter o que citar, para sempre ter o que fazer essa intertextualidade, é você separar por eixos. Por quê, professor? Porque no momento em que eu separo por eixos, eu tenho necessariamente a possibilidade de predeterminar algumas falas, alguns textos que possam vir a aparecer, a surgir, a fundamentar o texto que eu estou escrevendo. Então, por isso é tão importante você classificar os seus temas. Então, como é que pode acontecer, professor? Analise bem. Primeira coisa, eu vou pensar num evento histórico. Veja que eu estou falando de tecnologia. Então, se eu vou pensar num evento histórico, esse que aparece aqui, ó, logo de cara, eu posso pensar em quê? Eu posso pensar na terceira revolução industrial. Por que a terceira revolução industrial? Porque foi nesse momento em que representou um avanço no período, um avanço tecnológico, um período de avanço tecnológico, que uniu a ciência e a indústria. E para ser mais especificamente, que uniu a tecnologia virtual à indústria, tá? Houve isso daí. E essa união, essa tendência, essa simbiose que aconteceu entre a indústria e a ciência, possibilitou um avanço de tecnologias que modificaram as nossas vidas. Um bom exemplo disso é a internet. Não tem como eu falar, não existe como eu tratar de um assunto sobre tecnologia sem falar de internet. Então, se eu explicar historicamente, se eu retomar historicamente como foi que esse processo se deu para chegar ao que nós vemos hoje, para chegar ao ponto que nós analisamos nesse momento, com certeza é uma fundamentação teórica extremamente importante para fundamentar o meu texto, tá? Para dar valor à minha tese, à minha argumentação. Então, a intertextualidade aqui acontece com um texto que trata do momento histórico, tá? No caso aqui, a terceira revolução industrial. Ah, professor, não posso falar de outro momento histórico? Pode. Você pode tratar, por exemplo, da Guerra Fria. Foi durante a Guerra Fria que nós tivemos também o surgimento da internet, esse avanço da internet, tá? E após a Guerra Fria, lá no final do século XX, é que houve a universalização desse bem, e aí mudou a maneira como as pessoas se comunicam, como as pessoas trocam informações, como as pessoas interagem com o meio social. Tá? Então, olha um outro exemplo de um momento histórico que você pode trazer para dentro do seu texto, ok? Pois bem, além disso, professor, o que a gente pode fazer? Vamos pegar outros exemplos. Outra possibilidade é você trazer um texto literário para fundamentar o seu texto. Então, você pode trazer aqui a literatura. A literatura para o seu texto. E escute bem, olha a dica. Quando você estiver falando de literatura, sempre que falar de tecnologia, existe uma opção muito bacana para ser utilizada no seu texto, que é essa obra aqui, ó, 1984.
uma obra literária, tá? Um clássico do autor inglês George Orwell, tá? E ele trata, pessoal, essa obra é uma obra da década de 1930, tá? E aí essa obra, ela traz consigo uma ideia de uma sociedade futura, que seria a sociedade lá de 1984. Vocês vão notar que é bem interessante a maneira como ele fez essa relação. É um clássico literário de George Orwell, retrata uma sociedade distópica. Primeiro ponto, parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que é uma distopia, uma sociedade distópica? Gente, distopia é o contrário de utopia. Utopia, por sua vez, é algo perfeito, algo idealizado, algo sem defeitos. E distopia nada mais é do que uma sociedade com defeitos, tá? Com defeitos. Então, essa é o direcionamento, beleza? Então, você consegue utilizar essa expressão. Érica, é uma pergunta? Quase ninguém usa literatura no Enem. Eu acho que usa sim, Érica. Literatura muito presente no Enem, até. Pois é, essa é a questão. 1984 é literatura. Gente, literatura é um texto que traz expressividade. Poema é um formato textual, tá? O poema é um texto estruturado em estrofes, em verso. Mas literatura é todo texto que tem esse tom de expressividade. É um texto que tem uma intenção de arte, uma intenção artística, tá? Que é o caso da obra 1984. É uma literatura, sim, tá? Então você tem aí uma obra literária e ela traz consigo a possibilidade de uma citação bem interessante, beleza? Bom, essa obra aqui, o que ela cita? Ela retrata uma sociedade distópica, então uma sociedade com defeitos, uma sociedade com vários defeitos, inclusive, na qual a busca pelo poder absoluto, a busca pela a ideia de uma ditadura, acaba por leva a uma vigilância constante do governo, por meio de tecnologias da comunicação. Rapidamente, para você entender aqui, essa obra conta uma sociedade em que o ditador é o grande irmão, é o Big Brother. Ele consegue, ele é uma vigilância muito intensa com todos os seus cidadãos. Essa daí, pessoal, ela vai direcionar-se principalmente por meio de TVs, né, no caso aqui de televisão, certo? Que ao mesmo tempo que ela manipula o pensamento dos habitantes, ela também vigia esses habitantes. Então você tem ali uma relação de manipulação e ao mesmo tempo de vigilância, o que garante essa força do poder ditatorial do grande irmão. Foi baseado nessa obra, galera, que surgiu o programa de TV conhecido mundialmente como Big Brother, tá? Big Brother, muito famoso aqui no Brasil, certo? Eric, você gosta muito de literatura realista, né? Simbolista. São três vertentes bem interessantes. A realista, ela cabe muito nos textos dissertativos, porque elas sempre trazem denúncias sociais. E como eu sei que o tema do Enem vai ser um problema social, então eu consigo trazer muito a questão da literatura realista para dentro do texto dissertativo argumentativo. A literatura simbolista, por sua vez, ela já é um pouco diferente, porque ela é mais subjetiva, mas também dá para trazer de uma maneira um pouco mais distante, né? Talvez seja mais interessante você se deliciar com o simbolismo mesmo, voltado para a questão da leitura de um bom texto literário. Bom, o modernismo também é outra tendência, tanto qualquer uma das fases, a primeira, a segunda ou o pós-modernismo, também sempre funcionam muito bem dentro da literatura, dentro da redação, da dissertação argumentativa, porque eles também trabalham com várias questões sociais. Beleza? A Revolução dos Bichos é ótimo também para ser citado, viu? Entre outras obras mais, ó. Você tem aqui 1984, A Revolução dos Bichos, nós temos Admirável Mundo Novo, são obras da literatura universal que podem ser muito citadas. Professor, dá para citar poema dentro da dissertação argumentativa? Dá, galera, dá para citar poema. Um muito conhecido é a obra Poema de Sete Faces. Não, me perdoe. Poema de Sete Faces até que dá para ser citado também, mas a mais conhecida é No Meio do Caminho. É uma poesia de Drummond que muita gente utiliza-se justamente por essa metáfora utilizada entre a pedra
e os obstáculos da vida. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então é possível também utilizar-se, relacionar essa intertextualidade para a dissertação com também poemas, tá? Então dá para você trazer, muito interessante. Drummond, a galera sempre lembra muito por conta dessa questão da pedra, né? Dentro da dissertação. Mas se você levar em consideração a prova de linguagens, o Drummond aparece demais. E o Drummond é o autor que mais aparece na prova de linguagens do Enem, tá? Seguido bem de perto de Machado de Assis, tá? Muito cobrado também, esses poetas aí. Mas Drummond é interessante. Pô, o Drummond é o nosso melhor poeta mesmo. Pois bem, veja bem, como é que eu faço essa relação, professor? Estabeleço uma lógica. Estou falando de tecnologia, um cara que vai falar de tecnologia. Professor, mas ele não está falando da tecnologia agora, não. Na verdade, pessoal, ele está falando de um momento, né, de um momento passado, que fala de uma tecnologia futura, mas é bem parecido com a nossa, né? Porque se você notar, nós também estamos sujeitos a uma manipulação voltada para a questão das tecnologias. Como assim, professor? Você com certeza deve ter ouvido falar já em algoritmo. Os algoritmos que a internet lançam, ele faz uma análise sobre o que você gosta, é um mapeamento sobre suas intenções. Então você tem aí, pessoal, na realidade, uma realidade bem parecida com o que foi denunciado em 1984. Você tem aí uma tecnologia que, ao mesmo tempo que te vigia, porque você tem seus dados ali guardados, ela também te manipula por conta principalmente desses algoritmos. A diferença é que em 1984 a gente falava de televisão. Na obra 1984, tá? Não é no ano. E hoje a internet é que faz esse papel. A Érica está discordando, né? Não, sem dúvida o melhor, Machado de Assis. Érica, eu vou repetir o que eu falei. Drummond é o nosso melhor poeta, tá? Nosso melhor poeta. O Machado com certeza é nosso melhor prosador, certo? Também considero o Machado de Assis o melhor prosador, o melhor romancista brasileiro. Mas o Drummond é o poeta, ele é bacana, ele é o melhor, tá? É isso, também é uma opinião pessoal, viu, gente? Isso é relativo. Mas vamos lá. Bom, seguindo nossas questões, não vou passar por aí, né? Não vou parar por aqui. Vamos trazer outras possibilidades. Veja bem, uma outra maneira de você fazer uma intertextualidade é você trazer, o marco civil da internet, por exemplo. É você trazer um momento de legislação. Olha que bacana é você citar uma lei dentro do seu texto. Legislação. E se eu vou citar uma lei, galera, precisa ser uma lei voltada para a internet. O que eu tenho aqui? Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei número 12.965/2014, é a lei que regula o uso da internet no Brasil. Olha só como é que é bacana. Eu tenho uma lei que ela determina o que é um site, o que é uma rede social, que ela determina esse direcionamento aí, que basicamente é a regulação do que é o uso da internet. Então é claro que se eu estou trabalhando, galera, dentro de uma perspectiva de eixo tecnologia, ou no nosso exemplo de tema, que é a questão da inclusão digital, aí eu tenho necessariamente a possibilidade de citar o Marco Civil da Internet. Lembra quando a gente estava falando lá da questão da intertextualidade explícita e da intertextualidade implícita? Como é que eu posso fazer isso, professor? Olha bem, aqui você pode retomar a teoria de alguém, a teoria ou mesmo uma citação direta, ou mesmo que indireta, uma citação de algum teórico, também fazendo essa relação intertextual. O próprio teórico, assim, eu trouxe aqui o Bauman também como exemplo. O Bauman é um sociólogo polonês, tá, gente? Então, sempre que você for citá-lo, é interessante que você diga quem é esse cara. Ele é um sociólogo polonês. Zygmunt Bauman. Sociólogo polonês. Certo? Então, Bauman, gente, afirmou
Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Veja bem, aqui, nesse momento que nós vivemos, você precisa aparecer. E aí está falando muito da rede social, né? A questão das redes sociais, que tratam justamente dessa questão da necessidade de você aparecer. Então nós temos aí uma possibilidade bem interessante de você citar essa questão do eixo tecnologia, certo? Bom, professor, e a intertextualidade? A Érica falou aqui de uma questão interessante. Professor, posso citar literatura? Pode citar literatura, claro. Mas a intertextualidade, ela pode ir além. Você pode citar outras coisas aqui além da literatura. A intertextualidade pode se dar por meio, por exemplo, de um documento artístico, um filme, uma série, algo desse tipo. E quando se fala de literatura, e quando se fala de tecnologia, é interessante você citar algo que envolva muito esse direcionamento, no caso, de filmes, séries que tratem desse assunto, né? Que assunto? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes é um documentário produzido pela Netflix, tá? Que expõe a manipulação imposta pelas redes sociais, com o objetivo de fornecer ganhos financeiros às empresas. Aqui é o máximo, a lógica, a frase que resume esse documentário é a seguinte: se você não paga pelo produto, pelo que aparece na internet para você, o produto é você. Aí está muito voltado para as redes sociais, viu, galera? Se você não paga para usar as redes sociais que nós temos aí, e ninguém paga, se você não paga é porque você é o produto, tá? Principalmente as pessoas querem te conhecer, querem saber o que você quer, o que você vê, o que você escuta, porque sabendo disso é mais fácil convencer você a votar em quem a pessoa quer, em comprar o que a pessoa quer. Então existem interesses econômicos, políticos, ideológicos por trás disso. Existe uma ligação bem íntima entre a obra 1984 e Dilema das Redes. Bem interessante, aí quase uma intertextualidade também, certo? E por fim, nós temos aqui a questão de um dado estatístico, né? Você tem aqui um dado estatístico. Uma pesquisa, sempre é bom citar também. Porque ele sempre vai trazer para você uma fundamentação bem rica. Uma fundamentação bem rica para dentro do seu texto. Nesse caso aqui eu trouxe um dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz que 40 milhões de brasileiros, cerca de 40 milhões de brasileiros, não têm acesso à internet. Isso representa mais ou menos 20% da população brasileira, cerca de 18%, pouco menos de 20% da população brasileira. É muita gente, pessoal. Por mais que pareça, professor, mas 80% da população tem acesso à internet. Galera, mas 20% não ter é muito. É muito, porque a internet é um bem muito comum. É algo quase equivalente com o acesso à energia elétrica, por exemplo. É um absurdo 2 em cada 10 brasileiros não possuírem energia elétrica, por exemplo. A internet é algo parecido também que dá para você usar. A Érica disse que usou Bauman, né? Usou Bauman no último Enem, Érica? Ou foi no Enem que tratava de tecnologia? O Bauman é bem interessante porque ele trata das relações humanas atuais, né? Das relações humanas atuais. Então, por exemplo, se você falar da invisibilidade, do esfacelamento das relações interpessoais, por exemplo, quando você estiver falando lá dos estigmas associados às doenças mentais, você consegue determinar que o Bauman trata da modernidade líquida, desse momento em que a gente vive relações mais frágeis, tá? Então dá para usar Bauman. Bauman também ele trata da instituição zumbi, que é um pouquinho diferente desse aqui que a gente está citando, mas são instituições que é uma teoria que o Bauman diz que a instituição ela perde a sua função. E aí quando você fala de instituição zumbi, você fica só com a figura da instituição que não cumpre o seu papel social. Você pode também estabelecer essa teoriazinha. Nesse caso aí da instituição zumbi, é uma teoria que foge um pouquinho da tecnologia, tá? Mas cabe em vários textos também. Beleza, pessoal? Então é dessa maneira. Como é que você pode falar? Bom, eu estou falando da dificuldade de garantia. Eu posso começar com a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial representou um grande avanço tecnológico que uniu ciência e indústria, possibilitando o avanço da internet. Tá? No entanto, na atualidade, as dificuldades de garantir a plena inclusão digital no Brasil vai de encontro à proposta, ou vai de encontro à evolução social promovida por esse período. Pronto, direcionei aí. Beleza?
Além disso, o que eu posso dizer? Além disso, eu posso trazer, por exemplo, a desigualdade social. Como é que eu provo que no Brasil existe desigualdade social voltada para essa questão? Com um dado estatístico, ó. Se eu tenho 20% dos brasileiros que não têm acesso à internet, isso é claramente um símbolo de que eu tenho um problema de desigualdade social. Aí a ineficácia de políticas públicas. Eu posso falar tanto do marco civil da internet, quanto eu posso falar do direito à inclusão social. Beleza? Então, tudo isso daqui são possibilidades que você tem para dar essa direcionada para o seu texto. Ok? Pois bem, fazendo com que isso funcione agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos direcionar para um outro ponto. Professor, eu consigo fazer isso só quando eu utilizo de tecnologia? Veja que não. A classificação, independente da classificação que você for fazer para o seu tema, você pode separar conhecimentos que dá para usar sempre em grandes grupos temáticos. Exemplo disso é esse outro aqui, ó. Coloquei o eixo saúde. Quando eu trabalho com o eixo saúde, dá para eu fazer o mesmo processo. Como assim, professor, o mesmo processo? Veja bem, ó, eu vou pegar um elemento histórico, na história. Nesse caso aqui da saúde, veja bem, galera, não precisa ser exatamente esse conhecimento que eu estou trazendo aqui não, tá? Pode ser qualquer um outro que relacione-se com a questão da saúde. Por exemplo, se eu estou falando da saúde, eu poderia falar, por exemplo, da revolta da vacina, que foi um momento em que, lá no início do século XX, foi perceptível a desigualdade no acesso à saúde pública. Porque a revolta da vacina, motivada muito principalmente por conta da falta de conhecimento, da falta de informação, você já acaba direcionando para essa ideia também de desigualdade, tá? Então, eu posso citar outras coisas, e nesse caso eu poderia citar a revolta da vacina. Mas eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo. Eu trouxe aqui a questão da gripe espanhola. Por que a gripe espanhola é interessante? Professor, a pandemia de Covid-19 pode aparecer como tema do Enem? Pode, nada impede, tá? E mais do que isso, não só pode aparecer, mas pode também ser um efeito dessa pandemia, tá? Um indicativo de um problema social que seja derivado dessa questão da pandemia. Então você pode fazer uma comparação, por exemplo, com a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma vasta e mortal pandemia de vírus influenza, também do vírus influenza, que é o mesmo grupo de vírus que provoca a Covid-19. Essa aqui, pessoal, ela foi lá no início do século XX, tá? Mais precisamente na década de 1920, mais especificamente. Infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas no mundo. Galera, assim, foi muitas mortes. Cerca de 1/4 da população mundial foi infectada. Então, se você fizer uma análise mais aprofundada, vai perceber que a pandemia de gripe espanhola foi muito mais mortal, inclusive, que a pandemia de Covid-19. Vale destacar também que as tecnologias de hoje facilitaram a luta contra a pandemia. Então, saber que precisa usar máscara, desenvolver uma vacina de uma maneira muito rápida, contribuiu demais para que o impacto da Covid-19 fosse minimizado, certo? Então, a da gripe espanhola foi muito mais forte. Bom, então, o período histórico é esse. Outra obrazinha que eu consigo utilizar da literatura, ó, a obra A Peste, do autor franco-argelino Albert Camus. Galera, Albert Camus é ótimo para ser citado na dissertação também, viu? As obras dele sempre trazem, as falas dele, as citações dele, sempre trazem reflexões muito interessantes para você citar dentro do seu texto. Então, ó, a literatura que vai falar de saúde, eu posso trazer essa obra aqui, obra A Peste, de Albert Camus. O que essa obra conta? É um romance, tá? Um romance que narra a história de trabalhadores que descobrem a solidariedade. Olha um detalhezinho aqui, ó. É um texto muito mais sobre relações humanas do que sobre saúde. É saúde porque essa solidariedade ela é evidenciada principalmente
principalmente por conta dessa peste, dessa epidemia, né, no caso aqui, que aconteceu na cidade de Oran, na Argélia, beleza? Então você tem aí uma ótima obra que trata de como os impactos da falta de saúde, né, promove dentro de uma sociedade, bem interessante também. Nesse caso aqui, impactos positivos, porque há de surgir a solidariedade, mas também a que preço isso acontece, né? Bom, também falei para vocês que a gente pode utilizar a legislação. Galera, e sempre que você usar uma lei, uma legislação, uma regra, é claro que a primeira coisa que nos vem à cabeça é a Constituição Federal. Tá? É muito claro que a Constituição Federal é o primeiro momento, é o primeiro documento que eu penso que pode enriquecer o meu texto. Por quê, professor? Vale lembrar que o tema do Enem, você precisa posicionar-se diante de um problema social. Se você precisa posicionar-se diante de um problema social, alguém tem um direito violado. E se nós estamos falando de direitos, a Constituição Federal sempre é uma boa pedida para você colocar no seu texto. Nesse caso da saúde especificamente, eu posso trazer o artigo específico que trata da saúde. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê o acesso à saúde pública como dever do Estado e direito de todos os cidadãos brasileiros. Ponto, beleza? Então, esse artigo aí, sempre que eu tiver um tema que envolve saúde, dá para trazer essa obra, essa parte, esse trecho, esse artigo da Constituição Federal do país, beleza? Posso parar por aí? Não, olha só, a mesma lógica sempre, pessoal, a mesma lógica de sempre, ó. Primeiro eu posso citar história, depois vou citar literatura, depois posso citar legislação. Agora eu vou para teoria ou citação, tá? Teoria ou citação. Dá para direcionar aqui bacaninha. Vou citar uma teoria ou uma citação de uma autoridade no assunto. Professor, como é que eu faço para escolher uma citação, uma teoria que dá para fazer essa intertextualidade dentro da minha dissertação argumentativa? Pessoal, basicamente, é interessante que você cite alguém que é autoridade no assunto, tá? Alguém que é autoridade no assunto. Nesse caso aqui, eu sugeri a citação do médico brasileiro Drauzio Varella, muito conhecido no Brasil, respeitado por projetos estabelecidos principalmente no sistema carcerário. O Drauzio Varella é um grande nome da medicina brasileira e pode ser citado como uma autoridade no assunto quando estamos tratando principalmente da saúde pública, tá? E essa fala dele é bem interessante porque ela é bem genérica, bem ampla, você consegue utilizar em vários temas diferentes. Para o renomado médico brasileiro Drauzio Varella, a função da medicina é primordialmente aliviar o sofrimento. Essa fala é interessante porque é uma percepção diferente do que é a medicina. E quando você pensa em medicina, você pensa na cura. Para o Drauzio Varella, não. Essa não é a primeira função da medicina. É também função da medicina, mas não é a primeira. A primeira função da medicina é, antes de tudo, aliviar o sofrimento das pessoas. Mesmo que não a cure. Mas esse alívio do sofrimento é importante. A medicina é importante para isso, segundo o Dr. Drauzio Varella, beleza? Então, não ter acesso ao atendimento médico é algo desumano, beleza? Basicamente, esse nosso direcionamento. Ainda falando de saúde, mas no caso aqui de saúde mental, você consegue trazer uma obra de arte. Esse aqui é interessante porque, veja bem, é difícil você trazer uma obra de arte, um quadro para dentro de uma dissertação. Essa intertextualidade é uma intertextualidade difícil, tá? Mas possível. Olha só, quando você fala principalmente de saúde mental, você consegue citar essa obrazinha expressionista do Edvard Munch. O pintor norueguês Edvard Munch rabiscou em uma das versões da obra expressionista O Grito com a inscrição: só pode ter sido pintada por um louco, motivado pelas críticas recebidas pela obra de arte, que o fizeram questionar sua própria sanidade mental. Quando ele lança essa obra, O Grito, muito famosa, muitas pessoas, são 4 versões da obra O Grito, tá? São 4 versões dela. Em uma delas tinha escrito isso daí: só pode ter sido pintada por um louco. Durante muito tempo pensou-se que essa inscrição foi um ato de vandalismo, que alguém pintou, escreveu isso daí no quadro, porque na época ele foi muito criticado. A obra era uma obra feia, era uma obra estranha, mas basicamente o expressionismo ele tem uma intenção.
que é exteriorizar os sentimentos da época, os sentimentos do artista, né? Só que os sentimentos representados da coletividade. E nós vivíamos uma época, final do século XIX para o começo do século XX, que era uma época complicada, principalmente na França, de onde surgiam essas obras aí. Nós temos ali um período de pós-Belle Époque. Belle Époque foi uma explosão cultural que surge na França, e aí nós temos uma fase de decadência, já quando aparece o expressionismo. Nós temos a passagem de século, que sempre trouxe uma série de superstições, uma tensão própria dessa passagem do século, e nós tínhamos também um momento em que a Revolução Industrial ela começava a perder força, e se percebia mais os defeitos da Revolução Industrial do que propriamente os benefícios dela. Então, todo esse ambiente meio hostil, meio angustiante, foi trazido para dentro da obra. E é claro que isso faz com que se questione a sanidade mental. Por isso dá para você citar o grito dentro de um contexto de saúde mental, no caso aqui. E dá para trazer estatística, professor? Uma estatística que serve para todos os temas de saúde? Dá sim. Tem uma bem interessante para ser citada, viu, galera? Que é esse daqui, um dado estatístico. Um dado estatístico que é sobre o Sistema Único de Saúde. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisa de Geografia e Estatística, professor, todos os dados são do IBGE? Não, nem todos os dados são do IBGE, mas é evidente, pessoal, que o IBGE tem grande participação na pesquisa no Brasil, tá? Até porque ele é o responsável pelo censo, o responsável pelo recenseamento contínuo do povo brasileiro. Então, por isso que vários dados, e talvez os mais importantes dele, tenham como fonte o IBGE, tá? Então, isso é bem importante. E para o IBGE, gente, 71,5%, talvez até um pouco mais agora, que esse dado é um dado pré-pandemia. Talvez tenha até um pouco, uma porcentagem maior. Mas essa aqui já é bem impactante. 71,5% dos brasileiros, cerca de 150 milhões de habitantes, dependem exclusivamente do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Tá? Sistema Único de Saúde. Olha um detalhezinho interessante aqui do SUS. Pessoal, se eu tenho tantos brasileiros... Há um detalhe, de certa forma, todo mundo depende do SUS, né? Se nós levarmos em consideração, por exemplo, a vacinação contra a Covid-19, que já foi citada aqui, você vai ter todo mundo dependendo do Sistema Único de Saúde. Porque todas as vacinas foram organizadas, toda a vacinação foi organizada pelo Sistema Único de Saúde, certo? Bem interessante também esse ponto. Outro ponto bem interessante também é você notar que o processo de transplante de órgãos no Brasil é feito cerca de 98% pelo Sistema Único de Saúde. Então também essa questão do transplante de órgãos outra marca, outra imagem que vai também apresentar dentro dessa perspectiva de um direcionamento de importância do Sistema Único de Saúde. Então veja bem, quando eu tenho tantas pessoas dependendo exclusivamente do SUS, qualquer problema que aconteça aqui no SUS é um problema grave que afeta demais a população como um todo. Tá? Então também é muito interessante que você faça uma análise sobre esse dado estatístico que pode ser trazido sim para dentro do seu texto. Tá? Então dá para você trazer aí direitinho também esse ponto de vista relacionado ao Sistema Único de Saúde. Professor, e como é que eu posso colocar isso? Como é que isso pode aparecer no meu texto? Vamos ver os exemplozinhos aqui. Ó. Veja bem, como é que eu faço uma intertextualidade? Como eu falei para você, a intertextualidade ela se dá por meio da fundamentação teórica. Então você vai trazer um conhecimento para dentro do seu texto que necessariamente vai ter a função de dar esse direcionamento voltado para essa fundamentação teórica mesmo, né? Então como é que eu posso trazer aqui, professor? A Constituição Federal Brasileira de 1988, norma de maior valor jurídico da República, assegura a todos os indivíduos do amplo acesso à saúde no país. Primeiramente, veja bem, eu tenho uma intertextualidade? Tenho. Porque aqui eu tenho
a Constituição Federal Brasileira. Então, a opção dada foi trazer uma intertextualidade com algo ligado à legislação, tá? Legislação. Perceba também que eu tenho uma intertextualidade explícita, porque eu deixo claro de onde eu tiro essa informação, da Constituição Federal Brasileira. Inclusive, eu vou indicar, especificar, eu vou caracterizar essa minha referência. Caracterização, até para deixar mais claro o que eu estou escrevendo, né? Para deixar mais explícito essa questão. Norma de maior valor jurídico da República. Assegura a todos os indivíduos do amplo acesso à saúde. Olha só como é que eu trago para o meu texto. Trazendo a relação com o meu eixo temático. Certo? Então, por isso é importante eu classificar. Agora eu tenho aqui o eixo temático, que é a relação de saúde. Dessa forma, eu sempre vou ter o que falar no meu texto, tá? Relação de saúde. Sempre que tiver saúde, eu posso, inclusive, trazer essa mesma ideia aqui. Bom, para o eixo temático, eu já consegui fazer a relação. Agora, a intertextualidade só vai funcionar se eu conseguir trazer para o meu tema, tá? Então, eu não posso apenas ficar no eixo temático. Eu tenho que trazer essa discussão para o meu tema. No entanto, o cenário desafiador de garantir a qualidade do sistema de saúde pública brasileiro... Opa, cadê aqui o meu tema? Ó, a qualidade do sistema de saúde brasileiro. Aqui eu afirmo, é como se eu estivesse relacionando, ligando esse meu processo de intertextualidade. É um texto novo meu, e sobre o tema qualidade do sistema público de saúde, que eu trouxe a intertextualidade com a legislação para que haja fundamentação teórica do meu texto, tá? No entanto, o cenário desafiador de garantir a qualidade do sistema de saúde brasileiro impede a efetivação desse princípio legislativo. Ó, ele é tão explícito que eu deixei claro aqui esse direcionamento. Ele vai impedir a efetivação desse princípio legislativo que eu acabei de citar. Diante disso, cabe analisar tanto a desigualdade social quanto a ineficácia de políticas públicas como fatores contribuintes para a construção de um contexto problemático. Veja bem que essa minha análise é para que eu prove que eu estou tratando de um problema. Então, eu deixo claro que eu estou tratando de um problema. Por que é um problema? Porque existe um direito e esse direito não está sendo respeitado. Que direito é esse? Direito à saúde. Esse direito não está sendo respeitado. Logo, entende-se urgente a necessidade de superar esse cenário nefasto. Quando eu trago aqui para a ideia de cenário nefasto, é uma reafirmação de que eu estou tratando com o problema. Então, o que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber claramente uma intertextualidade explícita, certo? Que justamente é utilizado por mim como forma de marcar esse repertório sociocultural. É dessa forma que você vai utilizar-se dessa relação entre diferentes textos para enriquecer a sua dissertação argumentativa. Pessoal, espero ter sido claro com vocês, espero ter deixado muito evidente o que é a intertextualidade, como é que ela aparece dentro da sua dissertação argumentativa. É dessa forma, com esse pensamento, que você sempre vai ter como citar e relacionar os diferentes textos na produção da sua dissertação. Deixo aqui o meu abraço, a gente se encontra na próxima, galera. Até mais!